O capítulo 9 do livro de Provérbios nos apresenta dois convites feitos por duas senhoras, a senhora Sabedoria e a senhora Loucura. Diante destes convites, qual nós iremos aceitar? Eu sou o pastor Epaminondas Fonseca. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, curta e comente este vídeo. Vamos hoje conversar sobre a lição 7 da classe de jovens. Estamos estudando o livro de Provérbios e hoje iremos analisar o capítulo 9 desta lição tão maravilhosa, deste livro tão importante para a nossa fé. Vamos à lição. Bom, o texto principal da lição de hoje diz o seguinte: mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem misericórdia. Isto está na carta de Tiago, na epístola de Tiago, capítulo 3, versículo 17. O resumo da lição apresenta-nos a seguinte reflexão: uma vida de sabedoria tem a moderação como antídoto contra a vida insensata. Vamos analisar neste capítulo 9 de Provérbios e verificar que o autor sagrado está mais uma vez retomando a um tema que ele vem tratando desde o primeiro capítulo, que é exatamente a busca pela sabedoria, o valor que devemos dar a uma vida virtuosa, a busca por estes princípios que nortearão um caminho virtuoso daquele que serve a Deus. E neste capítulo nós vamos encontrar também o sábio encerrando uma série de sessões que ele vem tratando sobre este tema, esta busca pela sabedoria. Vamos verificar nesta aula de hoje que o significado das duas senhoras apresentados aqui pelo comentarista nos faz pensar exatamente naquilo que falamos no vídeo anterior, na aula passada, sobre uma figura de linguagem, a personificação, onde a sabedoria ela recebe sentimentos e ações humanas, qualidades humanas, para que nós possamos então verificar com mais precisão a respeito da sabedoria apresentada no capítulo 9 de Provérbios. Assim como também temos a personificação da insensatez, da loucura. Nós temos aqui duas senhoras que são apresentadas pelo comentarista. Diga-se de passagem, ficou muito interessante esta metáfora criada aqui pelo comentarista da lição. Vamos prosseguir com a aula. No primeiro ponto da lição, nós temos duas senhoras, Dona Sabedoria e a Dona Loucura. Neste capítulo 9 de Provérbios, nós vamos constatar que o sábio Salomão, ele, portanto, encerra um assunto muito interessante e importante que ele vem pontuando, ele vem reiteradamente, né, chamando a atenção dos seus leitores para o valor que se deve dar à sabedoria. E neste capítulo 9, nós vamos então perceber que há aqui um fechamento de um pensamento, de uma ideia que o escritor sagrado vem trabalhando ao longo destes capítulos. Bom, a casa da sabedoria, que é aqui ilustrada por esta senhora, a senhora Sabedoria. Nós temos uma fundação sólida, um espaço acolhedor, um banquete preparado e um convite universal. A metáfora da sabedoria, a personificação da mulher sábia aqui, ou da dona sabedoria, melhor dizendo, a personificação da dona sabedoria
ela é apresentada logo nos versículos iniciais, e a sabedoria é apresentada como uma mulher que edificou uma casa e lavrou suas 7 colunas. O que é isto? Uma fundação sólida. A casa da sabedoria é edificada sobre 7 colunas, simbolizando uma estrutura robusta e bem alicerçada. Isso representa a solidez e confiabilidade dos ensinos divinos. É maravilhoso, porque o número 7 aqui neste versículo, ele nos faz pensar que a sabedoria, ela é apresentada a nós aqui como conselhos que nos farão ter uma vida que plenamente, certamente também agradará a Deus. O número 7, 7 colunas, aqui pode indicar que a sabedoria, ela é perfeitamente apresentada pelo autor sagrado. Alguns comentaristas, inclusive, apresentam as 7 características apresentadas aqui no texto principal escrito por Tiago, no capítulo 3, versículo 7, onde aqui a gente pode observar também 7 características da sabedoria. Mas nos parece muito mais que a interpretação mais adequada para as 7 colunas aqui seja a de que o texto realmente esteja falando de uma estrutura de uma casa espaçosa, de uma casa que tem lugar para muitos, ou por que não dizer para tantos quantos buscarem sabedoria. Veja que o espaço é acolhedor. A amplitude da casa reflete a capacidade da sabedoria de acolher todos os que a buscam, oferecendo conforto e segurança espiritual. Portanto, a sabedoria, ela tem uma casa edificada com 7 colunas, indicando esse espaço acolhedor, esse espaço confortável, onde todos aqueles que buscarem ela encontrarão nesta casa espaço. Todos aqueles que se dirigirem à sabedoria, todos aqueles que diligentemente a procurarem, que como esforço a cavarem, certamente encontrarão abrigo nesta casa, encontrarão neste recinto, encontrarão neste lugar um espaço acolhedor para que os simples, os insensatos, busquem nesta casa sabedoria, uma vida sábia. Outro ponto interessante é o banquete preparado. Verifique que o banquete preparado aqui, no versículo de número 2, a Bíblia diz: já sacrificou as suas vítimas, misturou o seu vinho e preparou a sua mesa. A sabedoria prepara um banquete, simbolizando a abundância de conhecimento e discernimento disponíveis para aqueles que aceitam seu convite. Há um banquete preparado para aqueles que buscam a sabedoria. A mesa está posta para aqueles que querem se assentar e aprender com a sabedoria. A mesa está posta, os pães estão na mesa, o vinho também. E observe que o vinho está misturado. Esse vinho misturado indica exatamente um vinho mais saboroso ainda, né? Esse vinho ele recebeu ingredientes a mais, recebeu especiarias a mais que o deixou muito mais saboroso. É exatamente isso que a sabedoria proporciona a todos aqueles que a buscam. Portanto, nós temos aqui, neste ponto da lição, um banquete preparado. Outro ponto a se observar é que a Almeida Revista Corrigida diz: já sacrificou as suas vítimas. Mas eu quero aqui trazer a tradução ou a versão da NAA, a Nova Almeida Atualizada. O versículo 2 diz o seguinte: pela Nova Almeida Atualizada, matou seus animais. Ela é mais específica. Vítimas aqui é uma expressão
genérica, e nós sabemos pelo versículo 2 aqui que a sabedoria ela está preparando um grande banquete para oferecer àqueles que entrarem na sua casa e receberem alimento e tomarem do seu vinho, o vinho da alegria, e comerem do seu pão. Olha, dois símbolos importantes aqui: o vinho e também o pão. E nestes elementos que temos aqui na mesa, é muito importante salientar que quem se assenta à mesa nos tempos antigos, no Oriente dos tempos antigos, se assenta para fazer aliança, se assenta em concordância. Assentar-se à mesa significa ter comunhão com aqueles que ali estão. O Salmo 1, logo no primeiro versículo também, já nos adverte para nós não nos assentarmos com os escarnecedores. Assentar-se com os escarnecedores é concordar com os insensatos, com os tolos e com os ímpios. Aqui há um convite para nos assentarmos com a sabedoria, porque a sabedoria tem uma casa espaçosa, tem uma casa confortável e que oferece uma alimentação, que oferece um banquete maravilhoso, que tem vinho, que tem pão, que tem alimento. Há um convite universal, o chamado da sabedoria aberto a todos, especialmente aos simples, demonstrando que a sabedoria divina está ao alcance de quem a busca com sinceridade. Deus não faz acepção de pessoas. Todos aqueles simples que a buscarem, todos os insensatos que mudarem sua rota e buscarem a casa da sabedoria, certamente encontrarão lugar nesta casa. Há aqui um convite universal para todos, um convite para mim, um convite para você, para que juntos possamos buscar esta sabedoria. Vamos adiante.